sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje estou aqui com o Gibran, da Advanced Corretora. A gente vai falar um pouco sobre transações financeiras, como enviar e receber recursos do Brasil, né? Então eu trouxe aqui o Gibran para explicar um pouquinho para a gente qual é o papel da corretora para os brasileiros que realmente querem trazer ou enviar dinheiro dólar real, né? Na moeda. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e explicar um pouquinho também como funciona o envio de recursos aqui para os Estados Unidos. Primeiramente, a pessoa que quer enviar dinheiro para cá, ela precisa buscar uma instituição financeira que seja autorizada pelo Banco Central a enviar recursos para os Estados Unidos. Então, o primeiro passo seria se cadastrar numa dessas instituições financeiras a fim de poder dar origem ao recurso que está sendo enviado para cá. Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo, na verdade, seria esperar esse cadastro estar ativo. Uma vez esse cadastro está ativo, o cliente está apto a operar e a enviar o recurso para cá. É importante salientar também que o cliente precisa ter uma conta corrente aqui, ter um canal bancário para poder receber o recurso aqui nos Estados Unidos, seja ele de pessoa física ou pessoa jurídica. Certo, mas como que o brasileiro, né, de fato, ele envia um recurso para cá, né? Como que é o processo? Na verdade, o primeiro passo, como eu falei, é o cadastro e o segundo passo é o fechamento de câmbio. Uma vez esse cadastro está ativo, ele vai ter acesso a uma mesa de câmbio, onde ele vai poder fazer as cotações em tempo real. Uma vez esse cadastro é ativo, esse câmbio é fechado, ele vai poder realizar a cotação e enviar o dólar para cá. O pagamento é feito no Brasil e o envio é feito em dólares aqui nos Estados Unidos. E normalmente demora quanto tempo? O cadastro leva em torno de 2 dias úteis para estar ativo, não tem custo nenhum, e o envio pode ser feito em D0. Nós sempre alinhamos com o cliente em torno de D+1, ou seja, o cliente fecha o câmbio hoje e recebe amanhã, para evitar qualquer tipo de contratempo e também um pouco de pressa nesse sentido. Mas, caso haja alguma urgência, a gente consegue fazer em D0. Joia, e sempre só o D+1 a gente fala em dias úteis, né? Só para deixar bem alinhado para todo mundo. E outra coisa, por exemplo, se a pessoa quer receber um pagamento, né? Ou seja, eu quero prestar um serviço aqui nos Estados Unidos e a pessoa quer me pagar em real no Brasil. Como que funciona? A corretora faz esse tipo de trabalho também? Faz, essa é uma boa pergunta. Na verdade, todo empresário ou pessoa física aqui dos Estados Unidos pode cobrar o seu cliente no Brasil. Na verdade, vai ser emitida uma invoice, mais conhecido como nota fiscal no Brasil, para esse cliente que está lá. O que acontece é que muitas vezes vai haver um tipo de imposto sobre essa nota fiscal, dependendo do tipo de serviço ou produto. Então é sempre importante ver com o contador se certificar qual tipo de imposto sobre o serviço ou produto antes de fazer o fechamento de câmbio, mas é totalmente factível. Tá, e quais são as formas de receber esse dinheiro, né? Ou seja, eu fiz essa transação, tá tudo certo, já sei a questão do imposto, mas como que eu recebo? Você vai receber via TED, ou seja, o cliente vai fazer o pagamento lá no Brasil, você recebe via SWIFT aqui nos Estados Unidos. Esse trâmite leva em torno do momento 1 até você receber esse dinheiro, em torno de 3 dias. E quais são os documentos necessários? Para o cadastro são documentos pessoais, são 2 formulários, comprovante de endereço, identidade e também o documento de imposto de renda. E a questão do imposto de renda, ele influencia essa questão? Como que funciona? Na verdade, o imposto de renda é o que vai dar limite ao cliente enviar aqui para os Estados Unidos. Acontece que muitas pessoas optam por não declarar imposto de renda ou se declaram como isentos. Então o que acontece é que a corretora vai estipular um valor mínimo para esses clientes que não desejam ou abrir o imposto de renda ou se declaram como isentos para fazer o envio. Dependendo do tipo e perfil do cliente, vai ser dado o limite de acordo com o imposto de renda. Joia. Em relação a IOF, taxas, o câmbio em si, como que funciona? Então, existem 2 tipos de IOF para 2 diferentes operações. Primeiro, o IOF de 1,10%, que é para disponibilidade. Essa disponibilidade seria de pessoa física no Brasil para pessoa física aqui nos Estados Unidos. E aí também existe o imposto de 0,38%, que é para investimento, aporte de capital, manutenção de residente, entre outros. Então, essas são as maneiras mais comuns que hoje os nossos clientes estão encontrando de IOF. E quais são as vantagens e as desvantagens, assim? Por que eu não faço um câmbio, por exemplo, direto com o meu banco? Quais seriam essas vantagens e desvantagens? Então, essa é uma boa pergunta e é uma cultura que o brasileiro tem de estar sempre em busca do que é mais cômodo. Isso não é nada de errado, mas hoje a gente sabe que os bancos são muito engessados com relação a câmbio. Os bancos têm muitos produtos no seu portfólio e infelizmente o câmbio fica lá atrás e acaba sendo um pouco
deixado de lado. Então as corretoras vieram desse nicho onde existia um leque de atendimento por parte do banco, e as corretoras hoje dão um serviço muito personalizado. Inclusive a gente hoje fecha câmbio via WhatsApp, via texto, via e-mail ou telefone. Hoje, se você precisar fechar um câmbio no seu banco, você provavelmente terá acesso nada mais do que o aplicativo. Então hoje a gente tem um serviço bem personalizado, uma coisa bem private mesmo. Em relação ao limite de envio e o valor mínimo também, né? Então, na verdade, assim, para o envio não tem limite máximo. O que vai dar limite ao cliente é o imposto de renda. Certo. Então, se você tem um imposto de renda que comporte R$1 milhão, você pode fazer um envio de R$1 milhão. Agora, com limite mínimo, a gente sempre fala que existem muitas opções no mercado para fazer envio de micro remessas. Existem aí diversas empresas que fazem quase que instantaneamente esse envio. E aí a gente acaba indicando para essas micro remessas essas pequenas empresas. Agora, a partir de $3 mil, eu acredito que as corretoras e instituições financeiras são bem mais otimizadas nesse sentido. Pode ser, inclusive, pela questão de estruturação de operação, aí, documentos, etc. Joia. E o dinheiro, ele pode ser enviado pessoa física, pessoa jurídica, pode ser de PJ para PF e vice-versa? Como que funciona? Essa é uma boa pergunta também, é uma dúvida bem recorrente. As pessoas podem sempre enviar de pessoa física para pessoa física, sempre de você para você mesma. Agora, quando você quer enviar para um terceiro, precisa ter uma relação comercial ou de parentesco direto. Quando existe uma relação comercial, a gente precisa apresentar um invoice, uma nota fiscal. Quando existe uma relação de parentesco direto, aí tem que ser, por exemplo, pai, filho, irmão, até mesmo primo, dependendo do valor. Mas é uma questão do Banco Central que ainda está em parte de reestruturação. Então, se eu quiser enviar para um amigo, não posso? Infelizmente não, a não ser que haja uma relação comercial. Certo. Eu acho que são essas. Tem alguma outra dúvida que você acha que a gente pode esclarecer, que ficou faltando? Eu acredito que é sempre importante frisar que hoje as corretoras estão no mercado para prestar um serviço que hoje os bancos não conseguem prestar da sua melhor maneira. Então, hoje as corretoras têm essa eficiência de poder atender o cliente de uma forma mais personalizada, uma forma mais consultiva, que infelizmente os bancos hoje não conseguem oferecer. Zé, muito obrigada. Obrigado acho que esclareceu bastante. Eu acho que todos os brasileiros que estão vindo para cá têm muitas dúvidas em relação a essas transações e envio de recursos. Espero que tenha esclarecido bastante. A gente vai deixar o contato de Gibran aqui embaixo. Então, se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem fazer transações, entre em contato, não é isso? Por favor. E ele vai estar à disposição. É isso. Até mais. Obrigado. Tchau.